Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Quando nós nos reunimos no templo espírita, estamos sendo sábios, porque segundo o próprio Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, asseverou que o Espiritismo é um curso de espiritualidade superior. O tema para as nossas reflexões de hoje é extremamente oportuno, uma vez que muitos de nós, espíritas, já temos conhecimentos a respeito da obsessão. Mas existem aqueles que afirmam que a obsessão dos tempos atuais ela se tornou pandêmica. Muitos irmãos nossos estão passando por provações muito desafiadoras, sem falar que existem aqueles casos em que nós nem percebemos que os nossos irmãos ou as nossas irmãs estão sofrendo influências nefastas de espíritos infelizes, estejam eles encarnados ou desencarnados. Nessa primeira imagem, nós temos aí uma ilustração de alguém sendo constrangido por um ser. Muitas vezes nós nos perguntamos por que acontecem estas influências de espíritos infelizes em nossas vidas, uma vez que nenhum de nós, que ainda trazemos as nossas imperfeições morais, está livre da obsessão. Todos podemos ficar obsediados. Mas vamos ver o que diz Allan Kardec a respeito. O que é obsessão? Palavras de Allan Kardec. Entre os escolhos, os obstáculos que apresenta a prática do Espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Vejamos, meus irmãos, minhas irmãs, espíritos inferiores. Estes espíritos inferiores foram homens e mulheres. Homens e mulheres que já estiveram reencarnados, desencarnaram, foram para o plano espiritual e neste intervalo que nós chamamos de erraticidade, que é o hiato, o espaço entre uma encarnação e outra, muitos desses espíritos se veem o direito de vingarem-se daqueles que eles consideram seus inimigos. Os bons espíritos nenhum constrangimento impõem. Mas Allan Kardec perguntou a respeito das influências dos espíritos e eles responderam, segundo o codificador, os espíritos influenciam os nossos pensamentos? E os imortais responderam a este respeito, sua influência é maior do que imaginais, pois de ordinário são eles que nos dirigem. Vejamos, meus irmãos, que todos nós sofremos influências espirituais, mas essas não podem ser consideradas obsessões. As influências espirituais tanto podem ser benéficas ou não. Para que uma influência espiritual possa ser considerada obsessão, é necessário que ela seja persistente. E aí existem algumas características muito importantes para que nós possamos analisar. Nem todos nós que sofremos influências espirituais estamos nas condições de obsediar. A obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir.
e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa essa espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Porque os graus da obsessão, eles são de tal forma sutis e muitas vezes ostensivos que os primeiros passam desapercebidos por nós e os outros podem ter consequências trágicas. Graus da obsessão. Obsessão simples. Dá-se obsessão simples quando no espírito malfazejo se impõe um médium, Allan Kardec comentando, se miscui a seu malgrado nas comunicações que ele recebe e impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Então, aqui, em se referindo aos médiuns, os trabalhadores, quando estão sob o processo obsessivo, que o Allan Kardec considera como simples, vejamos que o pensamento do espírito encontra na mente do médium a sintonia de que ele precisa. Às vezes o médium consegue distinguir que aquele pensamento não lhe pertence. Mas há aí uma forma de interação que os pensamentos do espírito encontram ressonância, repercutem na mente do médium. No livro Dramas da Obsessão, Dr. Bezerra de Menezes, através da médium Ivone Amaral Pereira, elenca um caso de obsessão simples, cujo resultado foi o suicídio de Leonel, uma personagem que fazia parte de um grupo familiar, obsediados, todos os espíritos daquela família. Obsessão essa que perdurava por 400 anos. Existem obsessões que se instalam na encarnação e se arrastam por séculos. Então, obsessão simples não é pelo fato de ser simples, que é fácil de ser curada. Não existe obsessão fácil de ser curada. Toda obsessão é complexa, as suas raízes são profundas. E nós veremos isso. Obsessão simples, obsessor por afinidade, inspira ideias do obsediado. Allan Kardec tornou a perguntar a respeito dessa influência dos espíritos em nossos pensamentos. Como é que nós poderemos distinguir quais os pensamentos são nossos e aqueles que nos são sugeridos? É interessante analisar a resposta, uma vez que os espíritos disseram que não é muito importante que nós saibamos que os pensamentos nos são sugeridos, uma vez que nos tira os méritos das nossas ações. Mas, geralmente, eles ressaltam, os primeiros pensamentos são nossos. Mas depois que nós pensamos, os nossos pensamentos encontram pensamentos semelhantes. E se os nossos pensamentos, aí já vamos ao livro Pensamento e Vida de Emmanuel, através da palavra medíocre de Francisco Cândido Xavier. Pensamento é plasma fluídico. Pensamento é matéria. Os nossos pensamentos, eles são transmitidos pelo fluido cósmico universal. E os nossos pensamentos, ao percorrerem essa energia que satura tudo aquilo que existe, tudo que existe está envolvido pelo fluido cósmico universal, nossos pensamentos, encontrando pensamentos semelhantes, retornam a nós. Então, como nós estamos, segundo o apóstolo Paulo, cercados por uma nuvem de testemunhas, muitos espíritos estão no nosso meio. Porque o plano espiritual começa aqui. Engana-se quem acha que o plano espiritual está além. O plano espiritual começa aonde nós nos encontramos. Então, se os nossos pensamentos são inerentes aos nossos sentimentos, uma vez que nós sentimos e pensamos, precisamos fiscalizar aquilo que nós estamos sentindo, e aí nos reportamos ao que o Divino Mestre Jesus nos ensinou.
Orar e vigiar para não cair em tentação. E aí o Emmanuel vem, com toda a sua sabedoria, explicitar-nos de que orar e vigiar é analisar, examinar e observar. Precisamos analisar o que nós sentimos, o que nós pensamos, examinar os nossos impulsos e observarmos as nossas atitudes. E como é que nós faremos isso? Primeiro, se identificamos que aquele pensamento é estranho à nossa maneira de ser e de viver, por conta da nossa bagagem espiritual, bem como intelectual, nós sabemos que aquele pensamento deve ser repudiado se ele for negativo. Caso contrário, precisamos observar também as nossas reações na vida em sociedade. Porque, vivendo com os nossos pais, as nossas relações interpessoais, os nossos sentimentos e esses impulsos primeiro, as nossas reações, vão dizer se nós temos ou não as virtudes que o Cristo é um modelo a ser seguido. Porque é na convivência com os outros que nós vamos descobrindo aquilo que realmente trazemos em nós. Claro que no processo de autoconhecimento, nós também vamos identificando o que temos em nós que deve ser melhorado. O Espírito de Calderaro, do livro Do Mundo Maior, pelo Espírito de André Luiz, através da obra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, ele fala das imperfeições morais, ele chama de qualidades inferiores. Eu prefiro qualidades inferiores. Prefiro que nós entendamos que temos essas qualidades inferiores que devem ser trabalhadas, uma vez que, trazendo em nós as potências espirituais, compete-nos como artífices da nossa própria perfeição trabalharmos pelo nosso auto-aprimoramento, pelo nosso auto-burilamento. Então, que nós possamos refletir a respeito das nossas reações enquanto estamos convivendo com os nossos irmãos em humanidade, espiritualmente desencarnados ou desencarnados. E aí eu pergunto, qual de nós não traz qualidades inferiores para que sirvam de conectores, de plugs, de brechas, de pontos fracos em nós, que não possam servir para que esses espíritos encontrem em nós a sintonia necessária? Uma vez que na obsessão ocorre o fenômeno mediúnico de mente a mente, transmissão do pensamento. O espírito perseguidor, ele pensa, o espírito obsediado recebe. É o hóspede e o hospedeiro. Neste livro a que me referi, o Dr. Bezerra de Menezes, Leonel, a personagem daquela família, o espírito que dominava o grupo de obsessores, auxiliado ali pelas técnicas que ele utilizou-se, mentalizava o infeliz encarnado a se matar. Então o espírito mentalizava uma arma de fogo sendo engatilhada e ele atirando na própria cabeça. Então o espírito obsessor, ele pode criar a imagem da arma sendo municiada em todos os detalhes, sendo colocada no ouvido e ali deflagrado o projétil. Estilhação do cérebro, todos os detalhes. Da mesma forma, ele faz com um copo de veneno, ele cria a imagem da pessoa saltando de um penhasco, de um prédio, pulando na frente de uma locomotiva, de um veículo qualquer. Uma obsessão simples, isto pode ocorrer. E aí o obsediado não percebe porque é uma verdadeira sintonia. Revolta, ódio, desânimo, comodismo, vingança são alguns dos sentimentos infelizes que servem aí de plugs, dos pontos através dos quais esses obsessores podem se ligar a nós. Perceberam, meus irmãos, minhas irmãs, o quanto é importante nós examinarmos os nossos sentimentos? Às vezes uma reação intempestiva pode gerar-nos um transtorno que nem fazemos ideia como ele poderá terminar. A fascinação é uma ilusão produzida diretamente na mente do obsediado. Ideias fixas, imagens hipnotizantes, mágoas, fantasias, etc. Nessa situação, o obsessor é ardiloso e hipócrita.
simulando falsa virtude. E se nós tivermos, por exemplo, um médium, um psicógrafo, esse médium, ele está recebendo as mensagens, e ali o espírito que foi permitido, olha só, foi permitido que esse espírito obsediasse esse médium. Ele pode utilizar-se de um nome importante e naquela mensagem ele pode escrever grandes verdades. Mas essas grandes verdades, elas estão envolvidas por sofismas, que são raciocínios intencionalmente feitos para induzir em erro. Daí, recordamos Allan Kardec, é melhor rejeitarmos 9 verdades do que aceitarmos uma mentira. Aí, ao lermos a mensagem daquele médium, que suas mensagens são sempre semelhantes, assinadas pelo mesmo Espírito, vamos conversar com ele respeitosamente, em particular, convidando a uma reflexão, e aquelas mensagens podem ser analisadas. Se o médium se sentir melindrado, eu quero dizer ao dirigente desse grupo que esse médium está fascinado. O médium fascinado, a pessoa fascinada, ela é um pouco narcisista, um tanto quanto narcisista, ou seja, só ela está certa. O resto do mundo está errado. É a única que marcha na cabeça certa. Os outros, o mais, estão todos fora da cadência. E quando nós estamos fascinados, nós não admitimos de jeito nenhum uma crítica, ficamos cegos. O espírito fascinador, ele é ardiloso. Existem casos que falam mansamente, falam até o nome do Senhor, se disfarçam de mentores e creiam-me. Muitos médiuns acreditam neles, acreditam e se deixam dominar gostosamente. Por quê? Porque esses obsessores encontraram justamente os sentimentos que eles precisavam para alcançarem seus objetivos nefastos. Subjugação é uma constrição moral ou física que paralisa a vontade do que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Lembremos que Allan Kardec fala que a obsessão tem vários graus. Na subjugação, ela pode chegar num ponto em que o médium sabe, e quando eu falo médium, estou considerando que todos nós somos médiuns. Todavia, em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec comenta que nós nos referimos aos médiuns, aquele cujas faculdades mediúnicas se manifestam ostensivamente. Mas a mediunidade é uma predisposição orgânica, todos nós podemos ser considerados médiuns. Então, médiuns ou pessoas, nós, seres humanos, estamos sujeitos aí, a essa dominação dos espíritos infelizes. E depois nós saberemos quais são. Allan Kardec comenta que um homem subjugado, ele se ajoelhava na via pública e beijava o chão. Ele sabia que estava sendo ridículo. Este mesmo homem ajoelhava-se na frente de uma mulher que não nutria qualquer simpatia e pedia ele em casamento. Sabia também que estava fazendo algo vexatório. Mas ali um espírito estava como o quê? Manipulando-o, como se faz com fantoches. Manipulando-o. E nós sabemos que esse processo começou de forma sutil. Sugestões que foram acontecendo. Estou excluindo aqui os casos de psicoses, de loucuras, de surtos psicóticos, mas que podem ocorrer processos aí gravíssimos de subjugação. Existem graus da subjugação
em que o médium não tem mais domínio dos próprios pensamentos, ele não consegue controlar o seu corpo, porque o seu corpo está totalmente dominado, assim como a sua mente, pelo espírito. Não quer dizer que o espírito do médium foi retirado, o espírito do obsessor entrou em seu corpo, não. Mas a simbiose, a ligação, a sintonia é tão profunda que o subjugado não tem mais conhecimento de si próprio. Ele olha para o espelho e não reconhece a própria imagem, esquece o nome, esquece a família. Ele não sabe mais quem é. E aí, quando chega nesse ponto, recordo-me do que diz Emmanuel, que louco é o espírito que foge da realidade objetiva. Graças a Deus, e aí lembrando também o Dr. Bezerra de Menezes, recomenda-se tratamentos médicos. Nós temos a medicina psiquiátrica, né, que tem auxiliado tantos irmãos nossos. As terapias são muito importantes. Os fármacos, os medicamentos, né, que foram desenvolvidos, uma tecnologia que pode auxiliar também aqueles que estão passando por esses distúrbios mentais. E é claro, o tratamento espiritual. E não só para nós que somos adeptos do Espiritismo, mas das igrejas pentecostais, das igrejas dos nossos irmãos ortodoxos, da Igreja Católica, enfim, a religião que trabalha as questões morais. Todas elas são muito importantes e auxiliam nesse processo de desobsessão. Como se aproximam de nós os espíritos? Captando as nossas intenções, sentindo as nossas emoções, conhecendo os nossos pensamentos. Atrairemos aqueles que comungam conosco, que se identificam com a qualidade da nossa emissão mental. Os espíritos do nosso nível para baixo, aliás, inferiores a nós, porque do nosso nível pode acontecer de espíritos ouvindo os nossos pensamentos. Nós sabemos disso, o próprio Espírito André Luiz comenta isso nas suas obras, que tratam do mundo espiritual. Mas espíritos inferiores a nós não ouvem os nossos pensamentos. Os inferiores a nós não ouvem, mas aí, o que os espíritos que responderam a Allan Kardec sobre essa questão comentaram? Eles adivinham. E adivinham justamente por conta das nossas vibrações. As nossas intenções, elas são como se fossem gritos, justamente pela questão vibratória. As nossas intenções encontram sintonia. Desejamos, queremos, mobilizamos a nossa vontade e a nossa intenção é 2 pontos. A intenção de falar mal dos outros, a intenção de ser desonesto, a intenção de mentir, ou a intenção de ajudar as pessoas, a intenção de fazer o bem, a intenção de interceder pela paz do próximo. Enfim, nós podemos usar as nossas intenções para o bem, tanto quanto para a sua ausência, que denominamos de mal. Nós sabemos que o mundo espiritual, ele é um ambiente onde se reúnem espíritos encarnados e desencarnados, porque o mundo espiritual ele também é constituído de matéria, uma matéria diferenciada da nossa, deste mundo em que nós nos encontramos, desse mundo físico. E lá existem organizações que não são perfeitas como dos espíritos superiores que respondem pela providência divina, mas existem espíritos das sombras organizados para instruírem, entre aspas, espíritos para que se tornem obsessores. Esses espíritos aprendem técnicas que são muito eficazes
muito eficaz, até que aquele que está sendo vítima possa despertar, possa ter atitudes, se não partirem ele próprio, que sejam elas intercessórias. Então vejamos, lá no livro Ação e Reação, pelo Espírito André Luiz, também psicografado por Francisco Cândido Xavier, um obsessor comentou com ele, o André Luiz, bem como com o assistente Silas e com outro companheiro de aprendizado, que ele aprendeu na escola dos obsessores, que ele fala de escola dos falcões. E algumas literaturas nós ouvimos as pessoas dizerem dragões, que são espíritos voltados para o mal, mas não eternamente, sim temporariamente, porque o mal tem data, limite. O mal passa, só o bem é eterno. O mal um dia acaba. E ele aprendeu, juntamente com os outros obsessores, que, embora não escutem os nossos pensamentos, mas as nossas intenções também os atraem, como comentei. Que eles ficam observando a pessoa, eles ficam acompanhando a pessoa em suas ocupações, em sua rotina. Então, pelo que a pessoa fala, pelo que a pessoa faz, a forma como a pessoa reage, então eles sabem qual é o tipo de sentimentos, quais são as intenções que predominam naquela pessoa. Então, o que eles fazem? Estimulam. Então, se o indivíduo é um jogador contumaz, é viciado em jogos de azar, esses espíritos alimentam nesse desejo, essa vontade, constantemente, dia e noite, noite e dia. Então, os outros vícios da mesma forma, o alcoolismo, a sexolatria, como diz o Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Então, eles ficam observando e pelas nossas atitudes, eles presumem, concluem quais são os pensamentos centrais que predominam em nossa mente. Então, eles alimentam esses pensamentos. E o incrível é que, como disse Emmanuel, que o pensamento é plasma fluídico, eles envolvem a mente daquilo que eles querem vencer com essas energias deletérias. Tanto que os nossos irmãos que estão passando por processos obsessivos apresentam também doenças físicas. Apresentam também problemas de saúde físicos. Podemos concluir a influência externa depende da nossa receptividade. Assim como podemos controlar a sintonia do rádio, também podemos controlar a nossa mente. A partir do conteúdo dos pensamentos, temos as companhias espirituais que elegemos. Aí alguém vai visitar um amigo médico vidente, e fala assim: eu estou vendo um espírito do seu lado que não é muito bom. Aí você pensa: nossa, mas eu oro todos os dias, eu faço campanha do quilo, eu frequento o centro, eu estudo o evangelho, eu me esforço, ainda tem uma criatura malfazeja. Ora, para que serve a luz? Não é para iluminar? Será que aquele irmão, aquela irmã que está ali, não está precisando da sua ajuda? Porque o Divino Mestre Jesus disse: os sãos não precisam de médicos. Então, se nós tivermos espíritos infelizes nos acompanhando, eles podem estar precisando da nossa ajuda. E nós podemos fazer muito por eles. Porque esses nossos irmãos, esses que se tornam perseguidores, quem são eles? Foram nossas vítimas no passado. Nós os fizemos nossos inimigos. Nós os ultrajamos, nós os traímos, nós os perseguimos, nós os maltratamos, nós os torturamos. Nós fomos aqueles que lhes levaram às desditas que os vitimaram. Porque ninguém vai passar pela obsessão se não tiver dívidas ou
ou se não tiver que passar por aquela prova. E aí, nós vamos fazer uma distinção entre provação e expiação, uma vez que o próprio Allan Kardec comenta no Livro dos Médiuns que a obsessão faz parte das provações e das expiações. Perguntaram a Emmanuel, conforme consta no livro Consolador, qual a diferença da aprovação e da expiação, e ele categoricamente respondeu: a aprovação é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e identificação espiritual, e a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Olha só, então, se nós estamos sofrendo um processo obsessivo, com certeza a vítima de hoje foi o algoz do passado. E nós trazemos as marcas do nosso corpo espiritual. E as obsessões, elas podem começar em tenra idade, ainda na infância. Formas da obsessão, de encarnado para encarnado. Comentando a respeito, alguém me perguntou: encarnado para encarnado? Sim. Um marido tirano, a esposa autoritária, que não perdoa nenhuma falha do esposo, que todos os dias está sempre atormentando, e ele também poderá fazer isso. Irmãos, familiares, amigos, podem existir sim aqueles que nos obsediam estando encarnados, e vejamos, muitas vezes não se contentam com esse constrangimento no estado de vigília, quando estamos acordados. Aí assim que dormimos, há lá o dito cujo. Nós sonhamos com ele, nós sonhamos com ela. E aí, como dizem os nossos irmãos, só o Senhor para nos ajudar. Desencarnado para desencarnados. Muitos espíritos obsessores estão sendo obsediados por espíritos piores do que eles. Então, existem espíritos, por exemplo, que eles estão dominados por mentes mais poderosas e são manipulados por essas mentes. E muitos desencarnados estão sofrendo obsessões em graus altíssimos, e fala de certa gravidade no mundo espiritual. Por sinal, obsessões que começaram ainda quando estavam encarnados. De encarnado para desencarnado, existem casos em que é o encarnado que fica obsediando o desencarnado. Daí, li em um livro a Lourdes, que na reunião mediúnica, o espírito obsessor de uma senhora que estava fazendo tratamento de desobsessão, uma vez manifestando através da psicofonia, o médium esclarecedor, dialogador, o doutrinador, como queiram, pediu para que ele deixasse a nossa irmã em paz. Meus irmãos, minhas irmãs, o Espírito disse assim: é ela que não me deixa em paz. É ela que fica me chamando o tempo todo. Ela não me dá um minuto de tranquilidade, de sossego. Então vejamos o caso, e aí eu falo isso até sensibilizado, porque existem muitos irmãos nossos que, quando têm entes queridos desencarnados, ao invés de auxiliarem os seus afetos, que voltaram para o mundo espiritual, fica chamando-os para o plano que nós estamos, e não se conformam com a desencarnação. De desencarnar para encarnar, nós já comentamos de uma forma que nós entendemos o processo, como ele se dá. A obsessão recíproca, que são aquelas antipatias. Aliás, por falar em antipatia, meus irmãos, minhas irmãs, precisamos tomar muito cuidado. Às vezes nós aprendemos que, mas é o anjo de guarda, não bate com o anjo de guarda dele ou dela. O anjo de guarda é você, criatura. Mas eu não suporto ele, eu não suporto Deus. E aí,
Emmanuel, ele diz que quando nós ficamos observando as imperfeições dos outros, nós vamos internalizando-as. Vejamos, nós vamos assimilando aquilo, depois somos surpreendidos com atitudes iguais ou até piores daquelas que nós reprovamos. Vejamos o quanto Emmanuel é sábio. E aí eu pensei, nossa, então, quer dizer, aí a maledicência, a fofoca não é comunicação de nível superior, porque a fofoca é maledicência, é calúnia. E aí, lembrando Chico Xavier em uma das suas entrevistas, devemos ser terminais de fofoca. E as redes sociais? O que são? Fofocas.com. Amados e amadas. 500 anos antes de Cristo, Sócrates, filósofo extraordinário, homem de luz, ele comentou certa feita num diálogo que, quando alguém conversar conosco, se o que ele tem que dizer não passar pelas 3 peneiras, então nós não devemos ouvir. Quais são as peneiras? Quais são os crivos? Se o que o outro vai me dizer não for bom, não for útil, não for verdadeiro, então não me interessa. Se não for bom, se não for útil e não for verdadeiro, não me interessa. E a autoobsessão. O homem, não raramente, é um obsessor de si mesmo. E o homem aqui no sentido genérico do termo, homem e mulher, ser humano. Por exemplo, alguém cria os filhos ou diz para o outro, você não é nada, você nunca vai conseguir nada na sua vida, você é um fracasso, você é um débil, você não aprende mesmo, você é muito limitado, e o outro aceita essas sugestões negativas e permitem que essas sugestões se desenvolvam de tal forma que ele realmente crê que é um fracasso, crê que realmente não vai conseguir nada daquilo que busca e fica se martirizando, fica se culpando, fica se flagelando. Vejamos o quanto é importante a palavra ter esse poder. Assim como nós podemos erguer alguém, nós também podemos fazer com que ele caia. Então sejamos vigilantes. Nesse caso, a pessoa se auto-atormenta numa espécie de punição a si mesma. As causas desse tipo de obsessão residem nos problemas anímicos que são da alma, dramas pessoais desta ou de outra vida, traumas, remorsos, culpas e situações provindas da intimidade do seu ser, que lhe prejudicam a normalidade psicológica. Ora, nós sabemos que tivemos várias existências. Trazemos aí uma gama expressiva de experiências. E essas experiências estão indelevelmente, ou seja, de forma indestrutível, em nosso corpo espiritual, em nosso perispírito. Então, esses registros, essas marcas, elas podem ser encontradas. Porque nós não conseguimos escapar às leis de Deus. Para aquele que é vítima de obsessão. Muitas vezes o nosso irmão, nossa irmã não consegue livrar-se dessa influência constrangedora, nós devemos auxiliá-la, interceder por ela. Como eu disse, levando-a para os tratamentos, não só médicos, mas principalmente, fundamentalmente, os tratamentos espirituais. Certa feita, perguntaram a Chico Xavier a respeito de como vencer as obsessões. E ele disse, através da oração e do trabalho. E explicou, na oração, lembramos de Deus, e no trabalho, esquecemos de nós. Na oração, lembramos de Deus, e no trabalho, esquecemos de nós. Gratidão, meus irmãos,
Muita paz a todos.